Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 10 de fevereiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos ontem um protesto em Kiev contra o Zelensky e a favor do Zaluzhny. Estavam chamando a coisa de Revolução de Ferro, porque o Zaluzhny é conhecido como General de Ferro, né? Mas foi um negócio bem pequeno, infelizmente as Russetes chegaram a ficar ouriçadas, aí vai ter golpe na Ucrânia. Não, não teve, o pessoal dispersou rapidamente, né? Ao longo da noite a gente teve aqui ataques de drones contra Odessa, tanto aqui na cidade de Odessa em si, quanto mais ao sul, e também aqui em Kharkiv. Infelizmente, no ataque em Kharkiv foi muito sério, acabou matando 7 pessoas e ferindo um enorme número de civis, várias casas destruídas aqui em Kharkiv. Circulam informações de que a situação piorou mais ainda lá em Avdiivka e que os ucranianos já estariam preparando a retirada da cidade. Não tem essa informação confirmada ainda, a situação está ruim lá, mas de ontem para hoje teve pouca mudança na linha de frente, ali em Avdiivka, né? Nos outros pontos da linha de frente também tivemos alguns avanços russos em alguns pontos, por exemplo, em Bakhmut e em outros lugares, mas foi coisa bem pequenininha, não fez muita diferença não. O que está todo mundo falando realmente é da questão da entrevista do Tucker Carlson, né? A entrevista do Tucker Carlson a gente já falou sobre ontem, foi um monte de obviedades e coisa e tal, mas chamou muita atenção alguns memes que o pessoal fez ali. Por quê? Porque realmente o Putin falou coisas ali absurdas, né? Começou a contar a história da Rússia lá de 1900, não sei o que lá, coisa que não tem nada a ver, porque no final das contas a Rússia reconheceu a Ucrânia atual através de um tratado em 91. Ou seja, tudo que passou antes de 91 não tem nenhuma relevância para a situação das coisas hoje em dia em termos de geopolítica, né? Então ficou engraçado esse negócio. E corre também o boato de que o Putin não gostou do resultado final da entrevista. Faz todo sentido, né? Aquele rant dele, apareceu um cara, um velho resmungão reclamando de um monte de coisa no final das contas. Não apareceu a imagem do líder forte que muitos apoiadores do Trump esperavam, né? Um líder másculo andando num urso e coisa e tal. Não apareceu um velho ranzinza reclamando, remoendo o passado e reclamando de um monte de coisa. O próprio Putin não gostou e disse que também achou a atitude do Tucker Carlson muito hostil. É lógico, o Putin só está acostumado a fazer entrevista com gente que, mesmo sendo pró-Putin, ainda é preparado pelo serviço secreto russo, né? O Tucker Carlson ainda é pró-Putin, lógico, ainda continua elogiando o Putin até agora, mas pelo menos ele está acostumado a fazer entrevista de verdade, né? Em que você efetivamente pergunta coisas incômodas para o entrevistado. O Putin parece que não gostou. Eu, se fosse o Tucker Carlson, meti o pé da Rússia rápido. Ficar lá, ele não sabe com quem que ele está lidando. Ele está achando que é um amiguinho do Trump, um cara maluco igual o Trump, o Rudy Giuliani, não sei o que lá. Não, meu amigo, o Putin é um outro animal totalmente diferente. Eu, se fosse ele, meti o pé de Moscou enquanto ainda pode. O Gerasimov apareceu num vídeo do Shoigu, numa reunião com o Shoigu. Mas uma reunião muito genérica, não dá para saber quando é que foi gravado esse negócio. Eu continuo desconfiando dessa história do Gerasimov, né? Mas temos que reconhecer, de fato, o Shoigu divulgou um vídeo ontem que aparecia uma reunião dele com o Gerasimov. Os soldados ucranianos estão fazendo teste com F-16, o treinamento com F-16 lá na Romênia, e tem uma foto linda já de um jato F-16 com as cores da Ucrânia, linda de morrer. Outra coisa, chegou na Ucrânia uma delegação de deputados americanos, né, representantes lá dos estados, né, da House of Representatives, que vai ter que votar a ajuda à Ucrânia, estão lá em Kiev para se inteirar da guerra e coisa e tal, de ambos os partidos, tanto democratas quanto republicanos. Espero que o Zelensky faça um bom trabalho em convencer eles a aprovar a ajuda para a Ucrânia. A ajuda ainda está no Senado, porque, veja, são vários votos que tem que fazer para esse pacote passar. Não é uma votação só. Uma votação já passou. Isso já é bom porque indica que tem voto para passar. Deve passar no Senado sem problema. O grande risco continua sendo a Câmara dos Deputados, né? A House of Representatives, ali que você continua tendo riscos para esse pacote,
Vamos esperar que dê tudo certo. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barulhinho de Mobilete, Minha Toga é Vermelha e Brilhante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a gente teve algumas coisas aqui que estão só nesse mapa aqui, eu vou falar de uma vez para não ter que entrar aqui de novo. Teve uma explosão em Chaplinka, aqui no sul de Kherson, mas a gente não tem informações sobre o que teria explodido aqui. Também aqui em Kursk houve uma grande explosão de ontem para hoje, também não sabemos o que houve, qual o resultado disso daí, né? Agora, lá em Kiev teve essa manifestação aqui, ó, uma manifestação pró-Zaluzhny contra o Zelensky. Essa aqui é a praça, né, a Maidan Square lá, a Praça Maidan, o Monumento da Independência. Aqui é o hotel que eu fiquei quando eu estive lá em Kiev, lá atrás, o Hotel Ucrânia. Ou seja, é um grupo que foi lá protestar a favor do Zaluzhny contra o Zelensky. De fato, dá para sentir que muita gente, principalmente no exército ucraniano, gosta do Zaluzhny muito e ficou ressentido com a retirada dele do poder, né? Mas a verdade é que isso daí é uma coisa normal, não é um demérito para o Zaluzhny, ao contrário, ele fez a coisa certa, foi certamente um comandante extremamente importante para essa vitória da Ucrânia. Se não fosse ele, é possível que não houvesse Ucrânia hoje, né? Já tivesse sido invadida pela Rússia. Enfim, o pessoal reclamou aqui, mas no melhor estilo dos ucranianos, não teve repressão, não teve nada. Mas as Russetes adoraram, né? As Russetes acordaram aqui, ó. Zaluzhny pediu demissão, né? Isso é bom para a Rússia. Lembra quantos disseram que não acreditavam que havia um conflito entre o Zelensky e o Zaluzhny, que estava crescendo na Ucrânia? E olha só, eu fui um dos que falou que eu achava que o Zaluzhny não iria sair. Mas eu nunca neguei que havia algum conflito, sempre há conflito entre áreas militares e áreas civis. E outra coisa diferente, esse conflito não foi o motivo da tirada do Zaluzhny, né? Então o pessoal aqui está desconstruindo a coisa, por quê? Porque eles estão torcendo muito para o Zaluzhny dar um golpe na Ucrânia. Agora a coisa já está madura, já houve a quebra e as consequências serão duras, né? Claro, nós esperamos um golpe armado do Zaluzhny e a subsequente capitulação do Zelensky. Os caras estão comemorando. Não, o Zaluzhny vai lá, vai derrubar o Zelensky e vai conseguir tomar o poder e coisa e tal. Isso é muito mais interessante do que ir a Londres e criticar o regime de Kiev aqui. Porém, Zaluzhny também pode requerer Volga, né? Ou seja, pode requerer a rendição. Pode simplesmente entregar a Ucrânia para a Rússia. Esses caras estão sonhando, não vai acontecer isso. Não tem nenhuma chance disso daí. Enfim, eles esperam um golpe do Zaluzhny, mas repara como é que a coisa foi pacífica. E o protesto, inclusive, foi um protesto, aquele protesto que a gente mostrou, rapidamente se dissipou, ficou coisa de meia hora só ali aqui, ó, não durou nem uma hora. Lógico, fizeram ali o protesto deles, é direito deles, é uma democracia a Ucrânia. O pessoal protestou a favor do Zaluzhny, mas não teve nenhuma repercussão além disso, né? Só as Russet mesmo. E aqui, ó, para você ver, para você ter a noção do quanto eles estão enganados, isso daqui é a cerimônia em que o Zelensky presenteou, né, deu para o Zaluzhny a medalha de herói da Ucrânia, né? Então aqui, isso aqui, olha só, o Zaluzhny abraça o Zelensky. Isso não é protocolo não, tá? O protocolo é só mesmo receber o prêmio e sair. Eles se abraçaram, ou seja, o Zaluzhny querendo deixar claro, transmitir a mensagem para o mundo, para a Rússia, para o resto do mundo e para os soldados ucranianos também, de que não há briga entre eles. Isso foi tudo acordado, foi tudo certo, não tem nenhuma briga ali, né? O Budanov também ganhou a medalha, de herói da Rússia. O Budanov foi mais seco, né? Porque ele seguiu o protocolo, né? O Budanov ainda está sob ordem do Zelensky. O Zaluzhny não, o Zaluzhny, em tese, neste momento, ele não é nada, ele já saiu do exército ucraniano. Existe aquela história dele voltar como o comandante das forças dos drones lá da Ucrânia, não sabemos se vai ser isso ou não. De qualquer forma, no momento, ele não é nada. Então ele recebeu a medalha e se deu o direito de quebrar o protocolo. Então, ok. Eu achava que não iria realmente tirar o Zaluzhny, que o Zelensky não iria tirar o Zaluzhny, mas não foi por briga interna, não foi golpe, muito menos golpe, como está falando as Russetes aqui, né?
Bom, e o comandante Sirski já deu a primeira mensagem dele como comandante das Forças Armadas Ucranianas. Ele conclamou o pessoal que ele já teve a honra de servir, coisa e tal, agradeceu a todos os soldados. Eu não vou ler toda a mensagem, aqui é uma mensagem longa, é uma mensagem protocolar, não é nada assim, ele não deu nenhum direcionamento, não deu nenhuma ordem, é lógico, não faria isso publicamente, mas de qualquer forma ele falou que está buscando a introdução de novas soluções técnicas e o aumento das nossas experiências de sucesso com o uso de sistemas não tripulados, né, com drones e coisa e tal, e isso seria o nosso vetor para construir a vitória nessa guerra de liberação, né? Então apenas mudanças e melhora contínua de meios e métodos na guerra é que nos permitirão suceder nesse caminho. Então, ou seja, ele falou sobre isso, não deu nenhuma dica maior, mas já está agindo como o comandante das Forças Armadas ucranianas. Vamos ver o que muda nos próximos meses. Eu não acredito que isso mude nada muito rápido. A gente espera que mais adiante alguma coisa mude, né? Bom, e por falar em protesto, tá se surgindo um protesto em Moscou também. Ó. Toda semana as esposas de mobilizados começaram a aparecer lá em Moscou. É um protesto silencioso, porque você não pode falar nada lá, qualquer coisa que você falar, se levar placa, qualquer coisa ali é proibido, você é preso, mas elas só ficam ali, só vão lá, se reúnem, fazem um minuto de silêncio e depois vão embora sem falar nada, porque né, na Rússia não pode falar nada, né? E mesmo assim já estão dizendo que já houve detenção de participantes e jornalistas desses eventos lá na Rússia, né? Essa é a diferença no final das contas. Bom, falando sobre a situação lá na guerra, durante essa noite a Ucrânia derrubou 23 dos 31 drones Shahid, então foram lançados 31 drones Shahid, principalmente contra Kharkiv e Odessa. Odessa aqui, não só a cidade de Odessa em si, mas também aqui os portos que tem no rio Danúbio, aqui ao sul do Oblast de Odessa, e Kharkiv mais aqui em cima, e a maior parte foi derrubado, como é padrão, mas ainda 8 drones atingiram seu resultado aqui, conseguiram causar danos de ontem para hoje, né? Alguns desses danos foram lá em Kharkiv, casas residenciais, casas de pessoas totalmente destruídas ali na região. Muito triste isso, 7 pessoas morreram nesse ataque aqui em Kharkiv, um monte de gente ficou ferida, inclusive 3 crianças foram mortas, muito triste isso. Isso aqui foi a situação em Kharkiv. Em Odessa também teve prejuízo, mas em Odessa foi menos severo, só teve feridos, não teve mortos lá em Odessa, né? Bom, falando sobre o ataque de ontem, lembra que a gente falou que ontem os ucranianos conseguiram atingir 2 refinarias na região de Krasnodar. Krasnodar aqui, né? E aí você tem a refinaria de Ilsk, essa refinaria aqui, e a Fipski, essa outra refinaria aqui. A gente tinha imagem de Ilsk, né? A Fipski a gente sabia que tinha causado algum dano, mas não sabíamos o que tinha sido atingido, né? E agora a gente tem essa informação, ainda não temos imagem, os russos certamente estão cuidando para não vazarem as imagens. A refinaria ali, houve uma unidade da refinaria que foi atingida por drones ucranianos com dano de uma unidade de processamento de 50 milhões de dólares. Não dão muitas informações, não é muito mais informação do que a gente tinha ontem, mas é alguma informação a mais, né? Essa aqui é a refinaria ali em Afipsk e 50 milhões de dólares pode ser qualquer coisa, não dá para saber exatamente que tipo de elemento que foi atingido, mas a informação é essa. Alguma coisa foi atingida ali na refinaria, alguma coisa pegou fogo e foi destruída, né? A tubulação de calefação lá em São Petersburgo, na Rússia, rompeu e boa parte da cidade de São Petersburgo está sem calefação, está sem aquecimento nas casas, né? Isso é uma coisa muito crítica, principalmente por causa das temperaturas de menos 14 graus Celsius ali em São Petersburgo. Não está tão frio quanto algumas semanas atrás, mas ainda está muito frio por lá, né? As temperaturas lá em Moscou ainda estão muito frias, né? Lá na Rússia de forma geral, mas a tendência a partir de agora, fevereiro deve ser o último mês mais frio, lá em março deve começar a primavera e esse tipo de problema deve acabar para a Rússia, né? Mas eles passaram um bom aperto esse inverno, muito russo ficou sem calor por lá, né? E por falar em russo, passando necessidade e já falando também da linha de frente,
um especialista em drones está falando sobre fome de drones na Rússia, ou seja, os russos não estão conseguindo drones suficientes para a guerra lá. Drones viraram um material comum na guerra, todo mundo usa o tempo todo, e é relativamente descartável, porque mesmo aqueles drones que são para observação, que não seriam drones suicidas, eles acabam caindo com uma certa frequência devido à guerra eletrônica, devido a outros problemas. Então o drone funciona muito bem, tem resultados ótimos, mas você tem que ter muitos, porque eles acabam sendo gastos com o tempo, né? Então eles estão suspeitando de sabotagem, né? Apenas 2 centros de reparo de drones perto da linha de frente lá no Donbás pararam de reparar os drones de todo mundo e passaram a focar em apenas unidades específicas. Ou seja, eles estão dizendo que isso é a sabotagem que está havendo, estão privilegiando um lado e não o outro, né? Bom, eu não vou ler o texto todo aqui, é um texto longo aqui em que ele reclama um monte de coisa, mas o War Translator aqui, o Dmitry, resumiu bem. Ele está reclamando aqui, dizendo que está faltando drone, porque o pessoal manda o drone para o reparo, e aparentemente estão reclamando que essa oficina de reparo só está reparando de uma unidade, não está reparando das outras. O que é isso, certamente? É a corrupção russa tradicional. Ou seja, o pessoal dessa unidade pagou um dinheiro para os caras dão prioridade para os drones deles. E isso deixa o resto do pessoal chateado, né? Típico de país corrupto. E não é só os drones que eles estão com problemas, não. Parece que ali em Krink também eles estão com problema com carros aqui. Ó. O pessoal reclamando que tem soldado roubando o carro de outro soldado ali na linha de frente. De novo, é muito comum carros civis de passeio mesmo. Da mesma maneira que a gente fez a vaquinha no passado, doamos 3 carros lá para os ucranianos. Os russos também usam carros ali, porque é para chegar na linha de frente, sair, coisa e tal, né? É uma maneira de ter mobilidade muito boa ali na linha de frente. E são carros que também acabam não durando muito tempo, porque rapidamente tem defeito, rapidamente, né, as condições na linha de frente são muito ruins. Então, e aqui parece que o pessoal tem roubado o carro de outros soldados. Esses carros são deixados tipicamente todos destrancados com a chave na ignição. Por quê? Porque numa emergência fica fácil das pessoas usarem os carros, mas aí, em compensação, tem gente roubando os carros ali, né? E aí tá falando aqui que, olha só, o pessoal que rouba da sua própria pessoa e coisa e tal, principalmente carros. E não é só carro que está sendo roubado, não. Também estou roubando outras coisas de pessoas ali, né? Enfim, o pessoal está reclamando muito ali na linha de frente lá dos russos, né? O inimigo está reportando, os russos estão reportando que as forças armadas ucranianas avançaram na zona cinza de Kamiansk, né? É Kamiansk isso daqui, tá? Além disso, ou seja, não sem sucesso, ou seja, com sucesso, atacaram o leste de Kopani e a parte ocidental do vilarejo de Robotny, né? E Verbove também tem batalhas. Então o que eles estão falando aqui, né? Olha só, Kamiansk é essa cidade aqui, então ele não diz exatamente aonde, mas aumentou a zona cinza aqui em algum lugar, né? Essa área aqui está parada há bastante tempo, mas se vocês lembram, eu ontem mostrei para vocês que os ucranianos botaram um monte de tropa aqui. Vão fazer alguma coisa? Não sei, mas... E agora parece que aumentou a zona cinza aqui, né? Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa aqui sim, né? E também aqui em Kopani, os ucranianos também avançaram a partir de Robotny em direção a Kopani. Então é uma briga que está acontecendo já há bastante tempo aqui. Os russos estão muito bem entrincheirados nessa posição, mas os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa. Eles torceram a língua para dizer não sem sucesso, ou seja, com sucesso. Né? Parece as apresentadoras da Globo News dizendo, né, torcendo as notícias do Lula para parecer coisa positiva. E outra coisa é Verbove, tem batalhas em Verbove também, continuam as batalhas por aqui, né? Bom, mais reclamação aqui do pessoal do 155º Batalhão Marine dos russos, né? Eles estão ali perto de Yelenova, que é perto ali de Vuhledar, né? E eles estão reclamando que o comandante do batalhão manda eles para ataques sem suporte de artilharia e que no último ataque apenas 3 pessoas sobreviveram e não tiveram nenhum apoio e coisa e tal. Ao mesmo tempo, o comandante do batalhão manda pessoas até o final, bloqueando as rotas de escape e coisa e tal. Ou seja, estão reclamando que não são tratados como gente, eles não consideram a gente como pessoas. Descobriu agora que você é russo, né? Pois é. Enfim, então,
mais reclamação dos russos ali na região de Vuhledar, né? Agora, em Avdiivka, de novo, tem muita morte russo, muito russo morrendo, mas aparentemente eles estão conseguindo avançar. Essa imagem aqui foi publicada num blogger russo e é assustadora, né? Você vê aqui os russos avançando muito aqui nessa região, conseguindo tomar já aqui a estrada que faz a ligação lá, que leva os suprimentos para os ucranianos. Na verdade, a estrada é essa daqui, mas eles chegaram muito pertinho aqui, já teriam tomado alguma coisa aqui, né? Mas vamos ver a tradução para a gente poder entender o que está escrito aqui, ó. Ok, o Marat só tem agora um pequeno pulo adiante, algumas poucas horas. Nós já estamos limpando a Avtobaza, que é essa região industrial aqui, e já está passando, só tem agora 4 ucranianos. Crestes é um termo pejorativo que eles usam para ucranianos. E onde é que está o resto? Eu não sei, né? Ou seja, estou dizendo aqui que aparentemente os ucranianos saíram de Avdiivka, abandonaram Avdiivka. Avançaram facinho aqui, só tinha 4 ucranianos, não tinha nada e coisa e tal. Aí agora o outro cara respondeu para ele aqui, olha, ele está além dos eventos, né? Ele avançou mais do que deveria. Nós estamos agora na estrada, nós estamos limpando a estrada, e ele já cortou toda a via principal. Então ele está falando aqui que é um erro isso daqui, né? Porque eles ainda estão nessa estrada aqui, na estrada de ferro, e o cara já está chegando aqui na estrada principal, né? E é falso. Ele está dizendo que é falso, no final das contas, que não procede o que o próprio russo falou ali, né? E já pegaram os carros e coisa e tal. Verifique suas informações. Nós estamos agora limpando os suportes ali em Kristianov e sistematicamente movendo adiante na zona industrial. Ainda tem 300 metros até o depósito de carros, né? O depósito de carros é essa área aqui, justamente que ele falou que já tinha sido pego, né? Ou seja, isso daqui não procede, embora uma coisa assustadora, muito ucraniano se assustou com isso. Será que os ucranianos estão saindo já de Avdiivka, abandonando a cidade? Aparentemente não é isso, tá? Agora, isso não quer dizer que a situação lá não esteja ruim, né? Está sim ruim. Os russos continuam avançando, continuam puxando aqui nessa direção. Parece que conseguiram avançar mais de ontem para hoje. Na verdade, isso aqui é de anteontem para ontem, tá? Esse mapa aqui. A gente vai ver que de ontem para hoje não avançaram nada. Mas de anteontem para ontem, eles de fato conseguiram avançar mais um tanto aqui. Então, é uma situação que está crítica ali em Avdiivka. Agora, a que custo, né? Aqui o pessoal está mostrando como é que a quantidade de russos que morrem ali, o pessoal jogando granada e matando os russos ali, jogando bombas com drones e coisa e tal. Os russos morrendo em grande quantidade nisso daí, mas é aquele negócio, estão morrendo em grande quantidade, mas estão conseguindo avançar. Então, nesse aspecto, né, vão acabar tomando a Avdiivka, pelo visto. Tem mais imagens aqui, mais imagens de russos sendo mortos. Né? Mostra aqui fogo de metralhadora, né, contra os russos e coisa. Ou seja, mostra que o que está acontecendo é isso. Ataque de carne russo ali em Avdiivka. Os russos mandam tropas atrás de tropas e coisa e tal. Estão conseguindo avançar sim, mas a que custo, né? E os dronezinhos lá jogando bombas no pessoal e acabando com os russos todos na região. E é isso daí. No final tem aqui uma imagem dos russos mortos ali, no final das contas, não conseguiram chegar nas posições, né? O resultado é esse daqui, né? Quase 1000 mortes de ontem para hoje, 1000 russos mortos de ontem para hoje, a maior parte deles ali na região de Avdiivka. Mais uma vez, uma tragédia lá. É aquele negócio, os ucranianos estão fazendo o que tinha sido combinado com os Zalushny. Vamos ver se o Syrskyi vai manter esse tipo de comportamento, né? A ideia com os Zalushny era não se importar com o território, simplesmente poupar esforços, poupar tropas, poupar equipamento, né? E por isso que os russos estão conseguindo avançar. Mas com esse tipo de morte para os russos, vale a pena os ucranianos ficarem mais um pouquinho ali para matar mais russo ali em Avdiivka, né? Bom, tem uma outra notícia ruim aqui em Kromov, perto de Bakhmut. Os russos parece que conseguiram avançar um tanto aqui entre Bogdanivka e Ivanivsky, então avançaram em direção a Chassivyar aqui. Não é um avanço fácil para eles, aqui é muita subida, mas estão conseguindo avançar aqui, né? Uma coisa preocupante. Nessa região aqui, isso é Bakhmut, tá? Se a gente for aqui no mapa, aqui, ó, entre Bogdanivka e Ivanivsky, esse mapa aqui agora, eles teriam avançado um tanto aqui. A gente não tem confirmação ainda,
mas há avanço aqui nessa região, né? Vendo os mapas aqui do Poulet Volant, ele mostra aqui a região de Marinka, né? Marinka e Novo-Mihailivka. Não tem nenhuma grande mudança aqui na região, com exceção de que chegou aqui o 14º Batalhão, terceiro batalhão da 14ª Brigada de UAV, né, de drones ucranianos aqui, e também chegou uma unidade de drones russas aqui, ou seja, o pessoal está se movimentando aqui para usar mais drone nessa região, né? Aqui na região de Avdiivka, ele mostra que teve um avanço grande ontem, a gente já falou sobre esse avanço ontem. De ontem para hoje não teve nenhum avanço por aqui, mas olha só, tem um monte de unidades novas aqui, modificadas pelos ucranianos, né? Então os ucranianos botaram mais reforço aqui sim. Botaram a 73ª Brigada Mecanizada, o Regimento Especial de Polícia de Kiev, a 110ª Brigada, essa já está, né? A 110ª é a principal defesa aqui de Avdiivka já há algum tempo, e um detachamento dos guardas de fronteira, né? Ou seja, tem novidade ucraniana aqui, talvez o Syrskyi já mandou mais coisa para reforçar aqui. Outro ponto importante de notar é que isso já vinha acontecendo desde o final do ano passado. Os ucranianos já construíram uma grande defesa, uma grande linha defensiva aqui em Berdish, Olivka, nessa região toda aqui, justamente imaginando que, se for preciso abandonar a Avdiivka, eles vão ter uma linha de defesa bem fortificada nessa região aqui, aproveitando essa região aqui, essa subida depois desses lagos aqui, né? Fica nessa região daqui a proteção deles. Ou seja, não sei o que vai acontecer. Estão reforçando aqui, provavelmente porque, como está morrendo muito russo, ainda vale a pena continuar a briga para matar mais russo, né? Mas os ucranianos já estão preparando aqui a retirada aqui em Avdiivka. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a entrevista do Putin com o Tucker Carlson e, ao invés de ser uma coisa de muito impacto que as pessoas esperavam, acabou sendo uma entrevista longa, enfadonha, de um velho ranzinza reclamando, e não falando nada de novo. Tudo que ele falou eram coisas que eles já tinham falado antes e coisa e tal, né? É lógico, tem um efeito isso daí ainda, um efeito ruim para a Ucrânia, que é o fato de que muita gente lá nos Estados Unidos gosta do Tucker Carlson, então essa entrevista, muita gente viu essa entrevista do Putin, mas não tem nenhuma novidade ali, todo mundo sabe dessas histórias do Putin, né? Enfim, agora tem alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, né? Por exemplo, o Putin disse que é impossível derrotar a Rússia na Ucrânia, né? Então, seu Putin, depois você fala isso para o pessoal aqui em Kupiansk, porque eu acho que eles não entenderam essa parte de ser impossível derrotar a Rússia na Ucrânia, né? Porque eles foram derrotados, os russos saíram daqui fugindo, inclusive, né? Kupiansk e Zion, que eram grandes fortalezas dos russos, né? Mesmo Balaklia também, que era uma grande fortaleza dos russos aqui, todas foram perdidas para os ucranianos. Fala para o pessoal aqui do norte também, lembra aquela galera russa que cavucou trincheira na Floresta Vermelha aqui de Chernobyl? Pois é, né? Avisa para esse pessoal que não pode perder para o ucraniano, não, porque perderam tudo aqui, fugiram tudo daqui. E, de novo, não foi que recuo da Rússia por boa vontade, não. Vê os meus vídeos da época, meados para o final de março de 2022, né? Os ucranianos já estavam avançando aqui em cima, já estavam fechando todas as portas dos russos aqui. Veja, essa região aqui é complicada, porque ela tem muita água aqui, então você tem relativamente poucas passagens para sair dessa região aqui, né? Os ucranianos estavam fechando aqui, eles estavam aqui em Ivanivsk, pô. Os russos ainda tinham algumas estradas para cá, ou seja, se os russos não recuam naquele momento, eles iriam ficar presos aqui, sem receber munição, sem receber suporte e sem poder sair daqui, né? Enfim, fugiram porque não tinham condições mais de manter a ocupação aqui nessa região, né? E, lógico, aquele papo que não tem interesse em invadir outros países além da Ucrânia, a gente já falou sobre isso ontem, ele também falava que não tinha interesse em invadir a Ucrânia. Como é que você vai acreditar agora que ele disse que não tem interesse em invadir a Polônia, invadir a Lituânia e coisa e tal? Ele falava a mesma coisa da Ucrânia. Enfim, Putin disse que a guerra acabaria rápido se o Ocidente parasse de enviar armas à Ucrânia. Discordo, né? O número de armas para a Ucrânia caiu bastante no final do ano passado e a guerra não acabou. O que acontece, lógico, é que seria muito prejudicial para a Ucrânia, né? É o tipo do argumento assim, não, se você parar de se mexer tanto, o estupro acaba mais rápido, né? Pô, que porcaria de argumento é esse?
um absurdo completo esse tipo de coisa, né? E tem outros pontos da propaganda aqui que o Timofey Milanov trata aqui, principalmente a questão de que Ucrânia e Rússia são nações irmãs e coisa e tal, e a refutação dele é, se o seu irmão, nações vizinhas, né, se o seu vizinho tenta matar você, você se torna inimigo dele, né? E a verdade é essa, né? A Ucrânia não é um Estado. Sim, a Ucrânia é um Estado, a Ucrânia foi reconhecida pela Rússia, inclusive, em 91. Né? Aliás, isso é um ponto que ele fala depois também. Conta a história, desde Kievan Rus e coisa e tal, não sei o que lá, conta a história. Ficou quase meia hora falando sobre a história da Rússia e coisa e tal, para falar uma coisa que é totalmente irrelevante. Em 1991, a Rússia reconheceu a independência da Ucrânia nas fronteiras de 91, que é exatamente o que é reclamado pela Ucrânia, as fronteiras de 91, que inclui o Donbás e a Crimeia na Ucrânia. Aí ele fala aqui do golpe na Praça Maidan, que teria acontecido, que a Suprema Corte mudou os votos do Yanukovych, coisa e tal. Eu explico essa situação toda. Ele fala que não, a questão é que a Suprema Corte realmente entendeu que houve fraude eleitoral e mudou o resultado da eleição. O fato foi que aconteceu em 2004. E depois também em 2014, quando teve a revolução da Praça Maidan, também houve, é lógico, foi a revolução do próprio povo ali, né? Para quem tem dúvida sobre essa questão do que aconteceu na Ucrânia entre 2004 e 2014, que levou à saída do Yanukovych, que era o presidente fantoche do Putin na Ucrânia. Tem um vídeo meu que eu fiz lá na Ucrânia, quando eu estava lá eu gravei esse vídeo, e eu conto toda a história em riqueza de detalhes, o que aconteceu de um lado, o que aconteceu do outro, e é bem interessante esse vídeo. Pessoal, eu estou aqui na Praça Maidan, na Praça de Independência aqui da Ucrânia, que é ali o símbolo da independência. E a praça lá embaixo é uma praça enorme, tá vendo? Quem tiver curiosidade, recomendo muito ver esse vídeo, porque ficou muito interessante. O vídeo se chama O que aconteceu na Praça Maidan em 2014. Mas é lógico, para contar o que aconteceu em 2014, tem que voltar para 2004. É tudo interligado, é uma história só, né? Bom, o Putin fez, lógico, uma tentativa de ajudar o Tucker Carlson e o Trump, né? O Putin disse que o Trump pararia a guerra na Ucrânia. Só que a questão toda é, essa história, o Trump falou também que vai parar a guerra rapidamente, mas a questão é, parar como? Parar de que forma? O Putin pode parar a guerra da Ucrânia imediatamente se ele quiser. É só ele tirar as tropas russas do território ucraniano. Acabou a guerra, não vai ter mais nada, né? Só que, provavelmente, o que ele está querendo dizer aqui é que o Putin forçaria a Ucrânia a fechar um acordo aceitando a área invadida da Ucrânia como sendo parte da Rússia. Eu não acredito que o Trump teria força para fazer isso, não acredito que ele faria esse tipo de coisa, porque seria muito ruim, mas no final das contas é o que o Putin espera. É por isso que ninguém espera que essa guerra termine esse ano, porque até novembro o Putin não vai querer parar a guerra, na expectativa de que o Trump assuma e aí o Putin tenha mais vantagem nisso daí. Eu não acho que isso vai acontecer. Aí ele fala aqui, ó, tínhamos boas relações quando o Trump era presidente, não houve guerra. Mas houve preparação da guerra, né, Putin? Você preparou a guerra justamente durante os anos do Trump. As nossas relações estavam num ponto alto. Seria um pouco estranho, Putin começou a ver a ideia que o magnata retornando ao poder, seria um pouco estranho, mas estamos bem preparados. Ele prometeu acabar com os combates na Ucrânia e nós apoiamos essa ideia. Que história é essa? Se você apoiasse essa ideia, você tirava as tropas da Ucrânia e pronto, acabava o combate, né? Como o Trump iria conseguir acabar com a guerra? Né? Para começar, ele nunca nos insultou. Ele tem um grande respeito à Rússia. Se começássemos numa posição de amizade e confiança, todos os problemas seriam resolvidos. Conseguiríamos resolver tudo, confie em mim. É lógico que o que eles estão falando aqui é a amizade entre Rússia e Estados Unidos para ferrar a Ucrânia, evidentemente, né? E a Europa como um todo, no final das contas, né? Enfim, aí ele continua aqui, ó, o Biden não pode sequer estar ciente do que se passa. Ele não pode compreender os níveis das sanções impostas à Rússia. Quem é que elaborou essas sanções? Esses são os nossos adversários. O curioso é isso, né? Ele reclama pra caramba das sanções, aí tem o pessoal falando aqui que não, que em outra parte do vídeo, ele fala aqui que não, que as sanções não estão acontecendo, não estão sendo problema nenhum para a Rússia, as sanções estão tranquilas, não afetou nada. As sanções não afetaram nada, o mundo mudou, as sanções não importam mais e coisa e tal. No final das contas,
ele sim importa, porque se não importasse, ele não estava reclamando das sanções na coisa anterior, né? Uma outra mentira que o Putin falou também sobre seria que aceitaria negociações com os Estados Unidos. Que mané negociação com os Estados Unidos? Não tem que negociar com os Estados Unidos. Você poderia tentar negociar com a Ucrânia, mas a Ucrânia não vai querer negociar também. E os Estados Unidos deixou claro que só quem negocia é a Ucrânia, porque a guerra não é nos Estados Unidos, a guerra é na Ucrânia. Então, e os ucranianos não querem, os ucranianos querem o território de volta. Então é fácil acabar com essa guerra, essa ideia do Putin de estou disposto à negociação. Isso é falso, não vai estar. A única negociação que ele vai aceitar é entreguem tudo que eu quero, que aí tudo bem, eu paro a guerra. Isso não é negociação, né? E o que o pessoal fala é justamente isso. O Putin espera que o Trump ganhe em novembro e que ele consiga negociar condições mais favoráveis então. Então não existe nenhuma chance de haver trégua, de haver paz, de haver interrupção da guerra até novembro, né? E o maior obstáculo à trégua é a relutância da sociedade ucraniana. É lógico. Como é que você vai aceitar? Um outro país invade o seu país. Vamos negociar agora. Que história é essa de negociar depois da invasão? Não, depois que você sair do meu país, a gente negocia o pagamento de indenização. Aí a gente negocia. Agora, enquanto tiver soldado russo na Ucrânia, não tem que negociar nada, né? Enfim, agora, ou seja, isso aqui mostra, esses pontos foram os pontos que o pessoal tem discutido mais, mas isso mostra como que essa entrevista foi uma falha do ponto de vista do Putin, né? O Putin esperava uma grande coisa, uma coisa incisiva para ajudar a população americana a ficar do lado da Rússia, mas não foi isso que aconteceu. E o Putin também deu umas escorregadas feias, né? Por exemplo, em determinado momento ele disse que a culpa da invasão da Polônia foram dos poloneses. Os poloneses que não aceitaram, que tinham negócios com os alemães e coisa e tal, mas não queriam fechar o acordo. A culpa foi da Polônia por iniciar a Segunda Grande Guerra. Eu não sei se ele reparou, mas isso faz com que a posição dele nesse conflito com a Ucrânia fique igualzinho à posição do Hitler com relação à Polônia. O que ele está falando aqui é a mesma coisa, ele está se colocando na posição do Hitler. Né, porque a Ucrânia, supostamente, diz que invadiu a Ucrânia, porque a Ucrânia rompeu o protocolo de Minsk, lá o tratado de Minsk, coisa e tal, e continuavam fazendo as coisas, sendo que a Ucrânia não invadiu nada, não fez nada de fato, né? Ou seja, ele está falando a mesma coisa da Polônia com Hitler. A Polônia não fez nada, a Polônia simplesmente estava negociando ali coisas de fronteira e coisa e tal, só que não aceitava as demandas da Alemanha. Como a Polônia não aceitava as demandas da Alemanha, na visão dele, isso justifica que a Alemanha invada a Polônia. Não justifica. Negociar é justamente você não invadir, né? A mesma coisa era o protocolo de Minsk. A Ucrânia queria negociar o protocolo de Minsk? É lógico que sim. Queria negociar com a Rússia, que a Rússia saísse do território dela inteiro. É lógico, não tem outra negociação possível. Que outra negociação seria possível? A Rússia reconheceu o território da Ucrânia em 91, não tem outra negociação possível nisso daí, né? Então, mas o Putin ficou nesse negócio, não, ou seja, para ele, o que justificou a invasão dele da Ucrânia é a mesma coisa que justificou a invasão da Polônia por Hitler, né? E o pessoal americano sabe da história da Segunda Guerra Mundial, o custo que foi destruir o Hitler depois para os americanos, quantos americanos tiveram que morrer para livrar a Europa do Hitler depois. Então, isso aqui saiu pela culatra lindamente, né? E lógico, surgiu um monte de memes aqui dessa entrevista do Putin, né? Porque o Tucker Carlson fez a pergunta de por que você invadiu a Ucrânia. E aí o Putin começou, não, porque em 1627, não sei o que lá, aconteceu isso, e contou a história de Kiev em Rússia e coisa e tal. Cara, uma coisa entediante, o contrário do que o pessoal esperava, uma coisa incisiva, uma coisa direta. Não, ele repetiu de novo tudo aquilo, que Kiev em Rus, e não sei o que lá, e batalha disso, e Carolina Grande, Catarina Grande, e Potemkin, não sei o que lá, e contou a história toda da invasão da Ucrânia pela Rússia, Golden Horde dos mongóis, a Horda de Ouro dos mongóis e coisa e tal. Aí tem um monte de meme, né? Por favor, só responda a questão. E o cara falando. Aqui também outro meme, né? Senhor Putin, por que você invadiu a Ucrânia? Há 4 milhões de anos atrás, a Terra estava se esfriando, né? Ou seja, o pessoal tá brincando aqui, mas tem um fundo de verdade nessa história. Porque ficar contando a história de, porque em 1900, não sei o que lá, essa terra pertencia a mim. Cara, na Europa, todo mundo já pertenceu a todo mundo. Se você pegar a história pregressa da Europa, tudo já foi Alemanha, tudo já foi Império Romano, tudo já foi Itália, tudo já foi França.
Ou seja, que história é essa? Como é que você vai justificar alguma coisa do tipo, ah, esse território já foi meu, então eu tenho o direito de invadir ele de novo? Você acaba com a Europa, tudo ali já foi de outros países ali, né? Portugal pode ser invadido pela Espanha, já foi Espanha-Portugal. A Inglaterra pode ser invadida pela França, os normandos já foram donos da Inglaterra. A França pode ser invadida pela Inglaterra, porque boa parte, a Aquitânia inteira já foi da Inglaterra. Ou seja, é uma bagunça geral, não explica nada. E o ponto central é esse. A grande situação é, em 1991, a Rússia aceitou as fronteiras da Ucrânia. Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Vai falar o quê? Mas aconteceu não sei o que lá em 1990. Não interessa, já é passado. Aceitaram as fronteiras em 1991. Enfim, acabou sendo o contrário disso, né? E o pessoal aqui levando para o outro lado, né? Ok, mas por que isso tem a ver com Gandalf mandar um hobbit para Mordor? Eu já estou chegando lá. Você quer uma conversação séria? Não, isso aqui não é um show de conversa. Você vê, no início, toda a criação de Ilúvatar e Ainur e não sei o que lá, mas não Melkor. Ele está contando aqui, para quem não sabe da história, é o Senhor dos Anéis. O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, depois ele escreveu toda uma saga da criação da Terra-média, que não sei o que lá, como é que surgiram os magos e os hobbits e os anões e os homens, toda a criação da Terra-média, né? Então ele falou, ok, mas o que isso tem a ver com o Gandalf mandar um hobbit para Mordor, né? Não, porque estava chegando lá e coisa e tal. E na entrevista realmente aconteceu exatamente isso. O Tucker Carlson queria que o Putin, eu confundi no Putin com o Trump, queria que o Putin falasse mais rápido, né? Porque ele viu que ficou feio aquilo ali, né? Aquele início todo, talvez na Rússia pegue muito bem isso, mas lá nos Estados Unidos, para a audiência americana, ficou enfadonho, ficou um velho ranzinza remoendo o passado sem chegar a lugar nenhum, né? E daí virou um meme isso daqui, né? O Tucker Carlson de fato tentou agilizar o Putin e o Putin ficou assim, não, deixa eu falar para você, eu vou chegar lá, tô chegando lá, e coisa e tal. Acabou contando meia hora de entrevista ali, né? Enfim, agora, a informação que a gente tem é que tem canais de Telegram russos dizendo que a entrevista com o Tucker Carlson e o próprio Tucker Carlson, o Putin não gostou muito, não. Ele considerou a entrevista uma falha, né? O clã Kovalchuk é o Ivan Kovalchuk, que é um auxiliar do Putin, que faz, tipo, do pessoal próximo ao Putin lá dentro do Kremlin, né? Ele criticou muito fortemente a ideia de uma entrevista com o Carlson. Eles disseram que o problema é a falta de não preparação para a entrevista em si, e isso foi um erro do Gromov e do Peskov, ou seja, que são outras pessoas lá próximas ao Putin ali no círculo dele lá, né? O Putin deveria ter conversado sobre valores conservadores, a criação de uma aliança conservadora e chegado em frente. Mas ao contrário disso, ele foi em histórias e coisas sobre a Ucrânia, e no final das contas colocou um monte de coisas que para os americanos não significam nada. Ou seja, eu acho que ele tem alguma razão, né? O que o Putin devia ter insistido é isso, né? Valores conservadores, família, não sei o que lá, enfim, para falar para o público o que ele estava falando. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o Putin realmente estava mal preparado para isso daí, né? E além disso, segundo relatórios, o Putin também não gostou do Tucker Carlson, achou ele muito snob e um idiota útil que ganha um valor razoável, mas é preguiçoso e não tem criatividade, né? Ou seja, o que deve ter acontecido aqui? O Tucker Carlson, por mais que ele seja putinha do Putin, né? Ele, no final das contas, ele está acostumado a fazer entrevista nos Estados Unidos em que se pergunta realmente coisas. Na Rússia não tem isso, na Rússia ninguém pergunta nada, né, pro Putin, é tudo preparado já, né? O Putin não gostou, achou que as intervenções do Tucker Carlson atrapalharam o raciocínio dele, da criação do universo, até o porquê a Rússia tem direito da Ucrânia, enfim. E mesmo o pessoal conservador americano também achou que deu a impressão de um velho reclamão, e só isso, né? O Constantine está trazendo a informação aqui que a entrevista com o Tucker Carlson foi orquestrada pelo escritório do próprio Putin, não pela máquina de propaganda russa. E o objetivo era deixar o velho ventar sobre como a Rússia é grande, como ninguém entende ele, e o que Tucker Carlson não esperava. Tucker Carlson esperava uma coisa mais objetiva, mais de ligação, né?
Então, ou seja, ninguém gostou da história. O Tucker Carlson não gostou da entrevista, não influenciou os conservadores americanos, o Putin ficou chateado, o pessoal em torno do Putin está achando uma traição. E é o que eu falo para vocês, o Tucker Carlson ainda está em Moscou nesse momento. Eu, se fosse ele, meti o pé de lá rápido, porque do jeito que ficou a coisa, olha só, Tucker Carlson está acostumado a entrevistar Trump, Biden, pessoas, são malucos também, mas são outros tipos de malucos lá nos Estados Unidos, né? O Putin é um tipo diferente de maluco, meu amigo, é maluco perigoso. Uma coisa é maluco manso tudo bem, o cara é maluco, mas tá manso. Outra coisa é maluco perigoso é outra história, né? E, ou seja, no final das contas, acabou que ele estava esperando material de propaganda para encontrar pontos comuns com conservadores americanos, mas recebeu uma longa coisa de um boomer velho, né, uma longa reclamação de um boomer velho, revisionando a história, como a Rússia foi grande, e ainda mandou aquele negócio de dizer que a culpa é da Polônia pela invasão da Alemanha. Ou seja, realmente essa entrevista acabou saindo pela culatra, né? Agora, já estão o pessoal aqui. Cara, eu me divirto com esse pessoal do QAnon, cara. O pessoal critica pra caramba. Eu acho divertidíssimo, cara. Adoro ler essas porra. Mas você tem que entender isso. É ficção, cara. É um conceito novo de ficção ligado a fatos reais. Olha o que os caras estão falando aqui, ó. O QAnon, a coisa 2647 do QAnon, que é a imagem de uma carteira uma carteira de couro, né, preta, e um relógio e uma caneta, né? E aí, justamente no minuto 17 da entrevista, o Putin tira seu relógio e coloca do lado da coisa perto de uma caneta. Putin está por trás, Putin é QAnon e não sei o que lá e coisa e tal. Caraca, bicho, esse pessoal viaja muito, bicho. Acho divertidíssimo isso, cara. E por falar em teoria da conspiração maluca, olha, a gente tem que reconhecer, apareceu o Gerasimov aqui numa reunião com o Shoigu, tá? Essa reunião é recente? Não dá para saber. Eles não falam, eles não mostram nada nessa reunião que indique ser uma reunião recente, né? Eu vou tocar um pedacinho aqui, não vou tocar tudo não, tá? Porque não tem muita coisa aqui, né? Mas mostra uma reunião aqui, depois mostra uns vídeos. Repara que não mostra o vídeo na reunião, mostra a reunião, depois mostra o vídeo e eles falando alguma coisa sobre isso, não sei o que lá. O que eles estão fazendo aqui. Mas repara, essa reunião aqui pode ter sido de qualquer ponto aí nos últimos tantos meses de guerra, né? Então não dá para saber se é reunião recente, mas tenham em mente isso. Se estava todo mundo perguntando cadê o Gerasimov, mostraram um vídeo do Gerasimov aqui. Se é verdadeiro ou não, agora vamos descobrir aí nos próximos meses, né? Porque não vai ser rápido isso. Outra coisa curiosa, logo em seguida o Shoigu fez uma visita a uma instalação militar, o Gerasimov não estava com ele não, foi só o Shoigu lá ver lá essa instalação de fabricação de armas e coisa e tal, e drones e tal, o Gerasimov não estava lá não. Então, né, não sei. Isso daqui, essa imagem aqui do Shoigu é nova, porque essa fábrica é nova. E bom, uma excelente notícia, chegaram, ou pelo menos já tem, um F-16 aqui com a pintura da Força Aérea Ucraniana e um dos pilotos aqui posando com o jato, né? Tá bonito o jato, vai fazer um estrago lá. Provavelmente isso daqui é na Romênia, onde eles estão fazendo treinamento no F-16, né? E segundo o piloto ucraniano, com o nome de guerra Phantom, olha só, os instrutores falam muito bem dos pilotos ucranianos, dizendo que eles têm muita capacidade e são muito motivados. O nível de treinamento dos pilotos no F-16 está seguindo como planejado, né? Não apenas os pilotos estão sendo treinados, mas também o pessoal de solo, mecânicos, pessoal de apoio. Enfim, é porque realmente um avião desses não serve de nada só com o piloto. Você tem que ter todo o pessoal para abastecer, para fazer a manutenção, enfim, para cuidar do avião, né? E os pilotos ucranianos estão muito impressionados. O F-16 simplesmente excedeu todas as expectativas dos pilotos ucranianos. É uma aeronave de nova geração, mais digitalizada, com muitos sistemas e programas que precisam ser introduzidos durante e depois do voo, né? O treinamento é o mesmo que é feito nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Grécia, na Turquia, e todos discutiram e concordaram nesse treinamento. Ou seja, esse cara aqui está na Romênia, mas também é o mesmo treinamento que estão recebendo em outros lugares, né?
e no momento que os F-16 estiverem prontos para serem entregues para a Ucrânia, a infraestrutura vai estar pronta, como estará todo o pessoal ucraniano para isso. Ou seja, é um processo complicado mesmo, né? O treinamento de pilotos ucranianos, isso não é uma coisa fácil, são jatos muito modernos, jatos diferentes que o pessoal está acostumado a tratar na Ucrânia, mas eu tenho certeza vão fazer uma diferença muito grande. Não tem nenhuma informação sobre quando chegam esses jatos na Ucrânia, né? E bom, eu vou correr aqui para o final, porque está ficando muito longo esse vídeo. Chegou uma delegação de congressistas, de deputados americanos lá na Ucrânia. Vocês sabem, a votação da ajuda à Ucrânia passou no Senado, mas a votação lá é complicada, são várias etapas. Ainda tem outras etapas para serem votadas lá, ainda não acabou o processo no Senado. Mas no Senado é tranquilo, por quê? O apoio à Ucrânia já tem os votos, já mostrou que tem os votos, então deve passar em tudo no Senado. A questão toda é, quando chegar na House of Representatives, na Câmara dos americanos, ali é que a coisa pode se complicar. Então é muito importante essa delegação de congressistas americanos lá em Kyiv para assegurar das eventuais críticas que eventuais deputados tenham sobre o processo lá na Ucrânia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.